Redação Novo Tempo de volta aqui no último bloco. O WhatsApp tem se firmado como um dos aplicativos praticamente indispensáveis hoje em dia. No entanto, seu uso no ambiente corporativo pode começar a ficar um pouco caro para as empresas. É isso mesmo, muitas pessoas têm questionado se aquelas conversas para resolver assuntos de trabalho fora do horário expediente poderiam caracterizar como horas extras trabalhadas. Eu achei muito interessante essa pauta. A tecnologia vem vindo e a gente tem que se adaptar com ela, inclusive, principalmente com a parte da legislação. Muitas empresas até oferecem os aparelhos para os seus colaboradores, funcionários para se comunicar, para estarem mais disponíveis, não só agora no WhatsApp, já acontecia antes, inclusive os planos de ligação eram mais em conta, um plano corporativo. Agora com o WhatsApp ficou mais fácil, a comunicação ela é instantânea. Mas tem alguns advogados que levantam aí essa bola de que essa conversa do WhatsApp fora do horário de trabalho pode ser caracterizada como hora extra e até fazem assim um alerta para as empresas ficarem atentas a isso, porque isso pode gerar honorários para o colaborador. Pense, Pode gerar um honorário para eles. Exatamente. A favor do colaborador, no caso. Isso. Eu, como gestor, não pagaria. No primeiro momento assim, não pagaria. Por quê, Breno? Porque eu uso o meu celular para falar com o WhatsApp com um monte de gente no meu horário de trabalho. No horário de trabalho e fora. No horário de trabalho. Eu uso o meu WhatsApp pessoal para falar coisas minhas pessoais, não de trabalho, no meu horário de trabalho. Eu não bato ponto para falar no WhatsApp e bato ponto para voltar a trabalhar. Eu faço pausas são pausas curtas, de 2, 3 minutos, que ao longo do dia é 1 hora ou 2, ou mais talvez, dependendo do dia. Você colocou um outro ponto da questão. É que nessa nossa pauta a gente ia discutir sobre as horas extras, mas ao mesmo tempo, se a empresa também quiser alegar desperdiçado do horário de trabalho para no WhatsApp, ela poderia descontar também, inclusive, a discussão até dos advogados é que é um pouco complicado provar que realmente você trabalhou ali, porque o que você tem? Um horário em que chegou uma mensagem e, de repente, um horário que você respondeu uma mensagem. Mas então o seu trabalho foi esse? Recebeu uma mensagem, leu e respondeu a mensagem, acabou por aí? Então, esse tempo que você vai computar e esse tempo que você vai receber como uma hora extra, aí se diz que teria que ter uma testemunha e tudo mais para que isso pudesse ser comprovado. E até algumas possibilidades de fraude, porque se eu mudar o horário do meu celular, então vai estar aparecendo ali na tela que eu recebi a mensagem e que eu respondi a mensagem num horário diferente. Se eu posso ter recebido a mensagem meio-dia, mas eu altero que eu recebi meia-noite. Então isso gerou Olha, mas os advogados também fazem um alerta para os próprios trabalhadores quanto a essas questões, porque se ele não estiver bem embasado e bem documentado, isso pode ser um furo, um tiro no pé também para o colaborador que quiser contestar isso daí, Eu acho que o Breno tocou num ponto que extrapola a lei trabalhista e mostra como a gente vive uma sociedade completamente desfocada. A gente não consegue colocar o foco no que a gente está fazendo. Então, eu estou no ambiente de trabalho onde eu deveria estar concentrado para conseguir fazer a minha atividade da melhor forma possível, mas eu me distraio muito facilmente com... Estamos falando dessa ferramenta, o WhatsApp, mas poderia ser o Facebook e outras coisas. E aí eu estou no meu local de descanso, mas eu automaticamente também não me desligo do meu trabalho. Então eu continuo recebendo as mensagens e respondendo. Eu não diria desfocado, eu diria multifocado. A gente faz várias coisas. Então, mas é que eu tenho uma... Não pode ser que eu seja muito velho, Breno, sabe? Pensamento de velho. Mas eu acho que essa função multitask, essa coisa que o Windows faz com a gente, que ele que descobriu esse jeito de abrir várias janelas, eu não sei, eu acho que a gente não consegue ter uma concentração realmente específica naquilo que a gente está fazendo. Vamos fazer uma coisa de maneira mais prática. Com exceção do Hélio, e a gente vai ouvir ele, porque ele não tem o WhatsApp, ele não tem o WhatsApp. Por que eu sou excluído? Vamos falar aqui, eu também já resolvi coisas de trabalho fora do expediente, você com certeza também, ainda mais sendo chefe, Acho que todos nós aqui já temos essa experiência. Isso torna, se a gente não prestar atenção, isso se torna um vício a ponto de a gente não saber esperar para o outro dia para resolver as coisas. Aí quando você deveria dar uma pausa lá com o seu marido, com a sua filha, com a sua esposa, tá lá assim,
Às vezes eu brigo com meu marido, porque tá lá resolvendo as coisas. Mas aí não é uma questão do trabalho. Eu concordo plenamente com o que o Breno disse. Eu tenho a impressão de que as pessoas elas buscam direitos demais. Sabe? Levar vantagem em tudo, Quer levar vantagem em tudo? Pelo amor de Deus, você passou, sei lá, 8 horas do seu dia dentro do trabalho, mas você passou mandando mensagem para a esposa, perguntando aí, você quer almoçar onde hoje, querida? Ah, você conseguiu fazer tal coisa? Mas você, como o Breno disse, não parou nesse momento, foi lá, bateu o ponto, manda uma mensagem, bate o ponto de novo e volta. Mas aí, quando você está fora e o teu chefe, pô, esqueci de te avisar que amanhã, se você puder, chega, ele só está mandando uma informação, aí você responde. Depois você vai querer entrar na justiça para dizer que isso é trabalho extra? Tem que ter um pouco de vergonha na cara, às vezes. E outra coisa, o que os advogados estão levantando, e na verdade isso aí é uma pauta bem pequena, eu acho. Não é uma coisa assim que você está vendo em todo lugar as pessoas discutindo a questão de vamos colocar o WhatsApp então para gerar hora extra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa coisa de poder gerar hora extra por causa do trabalho se for uma coisa contínua, frequente, todos os dias, a pessoa sai do escritório às 6 da tarde e continua recebendo informações do chefe, o coordenador e todo mundo mandando coisas e os colegas dizendo, você tem que entregar tal coisa. Isso acaba incomodando a privacidade do camarada fora do ambiente de trabalho. Aí é outra história, mas isso aí eu tenho certeza que deve acontecer com um mínimo de pessoas no ambiente corporativo. Agora, uma vez ou outra, eu estou lá em casa, no domingo, aí o Wagner, Hélio, amanhã a gente vai ter que gravar um programa às 5 da tarde, você consegue? Qual que é o problema de eu responder que sim? E eu posso não responder também. O WhatsApp não te dá essa opção? Algumas pessoas que trabalham de plantão, conheço alguns que trabalham de plantão, simplesmente põem o celular no modo avião, não atende, e depois, quando questionado, né? Por que não atendeu? Por que não viu? Poxa, estava dirigindo num trecho que não tinha sinal. Pois é, mas quem é que consegue ficar com o celular no modo avião? São poucas pessoas, viu? E aí entra outra discussão do que a Suzane estava falando. A pessoa não quer esperar para amanhã para responder o negócio do trabalho. Não é porque é o negócio do trabalho, é porque a pessoa acha que a vida dela é o celular. As pessoas estão aqui conversando comigo na mesa do almoço, mas não conseguem olhar para mim, estão o tempo inteiro com o maldito celular na mão. É isso que eu estava falando, Elia, quando eu estava comentando, e concordo com você no que você disse, é assim, que às vezes isso acontece de iniciativa do próprio colaborador, de repente adiantar o trabalho. O patrão dele não está exigindo, né? Então é problema dele, né? Depois ele vai querer que o camarada pague a mais para ele? Então, exatamente. E como o Wagner estava falando sobre essa parte de conscientização, agora fugindo um pouco da parte legislativa, isso até influencia na qualidade de vida. Porque eu citei o seu exemplo, como você não é refém do WhatsApp, imagine que quando você chega na sua casa, você vai focar na sua família, em outras coisas, nos seus interesses pessoais. A gente que acaba usando muito o WhatsApp, a gente fica um pouco neurótico, né, com aqueles apitos, com aquelas mensagens, e a gente também, né, quer resolver as coisas instantaneamente. Eu lembro que uma vez eu estava discutindo com uma pessoa um pouco mais conservadora nesse sentido, falei, mas a tecnologia ajudou muito o WhatsApp, a gente consegue resolver as coisas mais rápidas. Ele falou, justamente aí que está o problema, porque se você não tivesse, tudo ia acontecer no seu devido tempo, e aí fica esse aceleramento. Mas isso vem desde a secretária eletrônica. Eu vejo que depende muito. Eu vejo que depende muito. Eu vou falar sobre o meu trabalho do Breno, né? A gente trabalha junto e o WhatsApp acelera e ajuda muito o nosso trabalho. Mas o nosso trabalho permite o uso desse WhatsApp. E até mesmo para fins pessoais. A quantidade de vezes que a gente usa o WhatsApp não tem interferido, pelo menos até agora, no desempenho do nosso trabalho. Mas eu mostrei hoje à tarde para o Breno uma reportagem de Uberlândia, se eu não me engano, que o dono de uma loja colocou o anúncio na porta que ele precisava de vendedora com experiência, e, entre parênteses, ele colocou assim, sem WhatsApp. Em 15 dias, ele estava contratando uma funcionária. Ele contratou e demitiu 12 mulheres porque elas não conseguiam se concentrar. Lembrando que a venda, ela tem que ir atrás da pessoa. A pessoa entrou na loja, ela tem que ir atrás da atenção. E ele demitiu em 15 dias. É uma demissão, mas não chegou até um vínculo empregatício muito grande, né? Porque é quase uma por dia. Ele chegou a demitir 12 funcionárias por conta do WhatsApp. Então, acredito que é tudo um equilíbrio. Da mesma forma que tem muitos patrões que são abusivos nesse sentido, que não deixam o funcionário em paz e fora do horário de trabalho. Tem coisas que eu acho que tem limite também. À noite,
você ser incomodado e tal, e tem coisa que pode ser deixada para o outro dia. Mas eu vejo que, do outro lado, às vezes a gente não pensa que nós não estamos produzindo, assim, na plenitude que nós poderíamos. Imagina se fosse descontado, como o Breno colocou, cada minuto que a gente fica no WhatsApp, não só no WhatsApp, mas que ao invés de você estar fazendo o seu trabalho, você está fuçando no Facebook, ou conversando com o seu colega sobre outra coisa que não é do serviço, se a gente fosse colocar na balança esse tempo que a gente não está trabalhando e que é um tempo remunerado para serviço, e a gente fosse colocar, às vezes, que nós somos incomodados pelos nossos patrões ou com coisas de serviço, será que a balança penderia realmente a nosso favor? Será que a gente não ia ter que ter desconto em folha aí do tempo que a gente não trabalhou? Infelizmente o Redação Novo Tempo acabou. E eu gostaria de encerrar aqui com uma coisa que a Luana disse, né? Eu acho que temperança e discernimento em tudo, inclusive, principalmente na tecnologia, é bom para todo mundo, não só quem trabalha, mostra quem não trabalha. A gente está gravando lá, gente. Eu tô vendo aqui meu e-mail ele tá no agora. WhatsApp, deixa eu ver, falando com... Tô brincando, gente, tá não. Muito obrigada, Luana, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada a todos vocês. Falei demais, mas... Muito aqui obrigada pela Quem oportunidade. fala muito, viu? Breno, muito obrigado pela sua participação. Um prazer muito grande rever o Hélio Moura, sentar de novo do lado do Hélio Moura e trabalhar. Vocês não se veem o dia inteiro, não, lá na redação. Aceitamos o Hélio de volta. Não juntos assim, não tão perto assim. Foi muito bom ter você aqui, Breno. Foi bom estar aqui. Hélio Moura, muitíssimo obrigada. Sua presença sempre é tão indispensável, né? Wagner Cantor, a sua também sempre muito indispensável. Não foi ironia, gente. Eu já ia querer saber o que ela ia falar de mim, porque... Eu amo vocês. E muito obrigada a você que esteve aqui junto com a gente, embora não fisicamente, mas participando aqui desse bate-papo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.